Beleza, aqui nessa aula a gente vai continuar ali a questão do formulário, mas antes eu quero mostrar como corrigir o tema ali, né? Que eu gastei um tempinho para entender e na verdade foi um errinho bem bobo. Aqui, né, o AngularJSON, só para mostrar, o lugar que eu alterei, como a gente pode ver, está em testes. Passou batido aqui, mas é por isso que ele não estava alterando corretamente. E como a gente pode ver, o tema, né, que realmente está sendo aplicado na aplicação que a gente está usando, é aqui, que é build, é aqui. Então, basicamente, tem que mudar esse cara aqui. Vamos lá, só remover e adicionar de novo. A gente vai reiniciar o servidor, porque a gente mexeu numa configuração do Angular. Top. Agora vamos ver o que aconteceu. Ó, mudou. Com isso, algumas alterações vão precisar ser feitas para que o app fique visualmente agradável, né, de novo. Então vamos lá. Eu vou mexer aqui no card, né, que antes eu adicionei aquele CSS bolado, que agora não precisa mais. Não. Então, tudo bem aqui. Agora a gente vai ver aqui, ó, produto, certinho. Para ver que tá com a borda, certinho. O header aqui, o toolbar, né, ele tem que ficar uma cor highlight, então a gente vai mudar também. Vou vir aqui em Shared, Header, Toolbar. Vamos lá, Color. Qual a color que ele permite? Vou botar um Primary. Vou tirar aqui porque ele está fazendo o Data Bind, né? Ó, ficou um roxo aí, ficou um roxo. Ficou legal até. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Toolbar para dar uma olhadinha no site. Vamos lá, só para dar uma entendida melhor. Primary. Basicamente, eu acho que é a única cor que ela suporta. Sim. Como ela recebe o primary, a gente consegue também usar as cores secundárias do tema. Então, por exemplo, aqui eu acredito que não esteja falando, mas, por exemplo, no button, tem algumas cores, tipo Essence, Warn, essas cores a gente consegue usar. Tem algumas mais de variáveis do Sass, né, que o próprio Material fornece pra gente. Vou dar uma fechadinha aqui, vou dar uma organizada. Mas a gente consegue, por exemplo, eu acredito usar o Essence. Vamos ver. Fica amarelo aí. Pode ser, pode ser. Vamos deixar aí, tá legal, talvez. Tá parecendo um carnaval, mas tudo bem. Eu acho que é isso, vamos ver. Criando produto aqui, certinho, beleza. Agora eu vou dar uma comitada, né, pra variar. Vamos lá. Corrigir aqui o tema, né? Isso daqui, tal. Isso é da aula passada. O card que é relacionado ao CSS que não precisa mais. E aqui. Tá. Eita, tá bem lentinho, hein? Mas enfim, é isso. Aqui eu vou fazer um fix, porque eu tô corrigindo o layout. Né? É uma correção, literalmente uma correção. Então corrige tema do material. Vamos colocar assim. E vai ficar bem óbvio. Tá. Deve estar um processo rodando background aí que o VS Code está meio lento. Show, tá. Nosso componente. Então, basicamente, agora o que a gente vai fazer é continuar com o nosso formulário. Ok. A gente vai fazer aqui o submit. Mas antes disso, a gente vai adicionar um estilo para esse botão, que o salvar aqui está bem feio. Então, vamos, primeiro de tudo, adicionar aqui um match button module. Ok.
Ctrl Shift para identar, para ficar bonitinho, ok? A gente vai vir aqui botar um match button, ó. Agora a gente vai botar um match raised button, ok? E o color, a gente pode usar o primer. Salva, né? Ó, ficou roxinho. Top. Eu acho que na verdade a gente está usando de forma errada. Então eu vou mudar aqui o Accent, que tem que ser amarelo. E a toolbar tem que ser primária. Vamos corrigir antes tarde do que nunca, né? Porque o de regra o primário tem que ser meio que a cor base. O Accent tem que ser cores que se acentuam, né? Se destacam. Então o botão é uma cor que tem que ser destacada, no caso é uma ação que tem que ser destacada, porque merece um clique. Ok? Então eu já vou salvar aqui. Vou botar aqui. Fix. Corrige. Cor do header. Pode ser. Legal. Quando esse code resolver funcionar, a gente vê isso melhor. Já comitei certinho e tal. Agora a gente precisa organizar isso em bloco, porque isso tá bem horrível, pra falar a verdade, é só tá um do lado do outro. Então a gente vai organizar certinho isso. A gente pode, por exemplo, criar um CSS aqui para ele fechar em bloco. A gente pode entender também se o Material tem alguma estrutura. Geralmente o Material fornece uma estrutura para a gente criar formulário e tudo mais. É sempre bom dar uma verificada. Ó, por exemplo aqui, tá um do lado do outro. Não. É cada um por si mesmo, então vamos lá. A gente pode criar uma classe aqui, dentro de forms mesmo, não tem problema nenhum. Vamos botar aqui, form container. Dentro de form container, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma classe que vai ser um display flex. E pode ser flex direction column, ok? Então ele vai fazer isso, quebrar em bloco para baixo. Vamos lá se ele vai funcionar. Tô aqui, talvez eu não salvei, né? Eu sempre esqueço de salvar. Enfim, quebrou em bloco. Ó, já ficou bem melhor. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode limitar o tamanho, tá? A gente pode, por exemplo, adicionar um container aqui, de alguma forma limitar o tamanho máximo, né? Por exemplo, assim, max width, a gente pode botar, por exemplo, 500 pixels, tamanho máximo. Ó. Deve dar uma limitada legal. Pode ser. Acho que é válido a gente se preocupar com isso. Vou botar aqui 450 pixels. Vai ficar aqui centralizado. Ok. Pode fazer isso daqui. Pode botar numa div. Fica melhor. Tá? Pera aí. Div. Aqui. Top. Vamos indentar. Essa div aqui, na verdade, ela vai ser responsável por seu container, né? Dentro dela, a gente vai ter outra que vai ficar centralizada. E aí vai dar a limitação de tamanho que a gente quer.
Então vai ter o form container, então vai ter o former content container. E aqui eu vou fechar a div também. Identa, salva. Então aqui eu vou ter um flex direction column, que no caso ele fez o flex box é normal assim. Então eu vou quebrar ele, column. E agora eu quero centralizar em forma de coluna. Beleza. A gente sabe que o justify content ele centraliza, né, em forma de coluna. Então ele vai fazer isso daqui, né? Em forma de linha, né, no caso. Então, quando é linha, ele centraliza no meio, mas o justify content, quando ele vira com a modo coluna, ele inverte os lados. Então, ele fica assim. Entende? Então, o que a gente vai usar? Na verdade, é o align itens. Que aí o align itens, como ele, por padrão, é vertical, quando a gente muda para column, tu pode pensar no algo visual dessa forma, ele faz isso, a gente consegue isso. E falei antes, ficou meio confuso, na verdade a linha, né, ele é assim, então quando a gente muda para column, o justify content, né, ele vira assim, então ele fica assim, entende? Então meio que inverte, digamos assim. Então align itens, quando é o flex row normal, né, que é o padrão do display flex, ele é vertical o alinhamento. Quando o flex direction vai para column, ele fica horizontal, ok? Tranquilo. Então aqui a gente vai centralizar e a gente vai agora criar a classe, né, do form control container. Que vai ser um life 100%, né? Mas limitando o tamanho a um 450 pixels. Show. Não. O container eu sei que está aqui. Não. Funcionando. Mas provavelmente não funcionou porque o form ele já tem um display block, ó, por padrão. O que a gente pode fazer é adicionar talvez esse form container aqui direto no form, né? Aí a gente força com que ele tenha um display flex. E essa div vai aqui para dentro. Então a gente só precisa mudar aqui. Vai para dentro do form. Pronto. Mudou. Show. Vamos entender aqui. Aqui. Tá, beleza. Provavelmente é porque aqui ele tá com display flex. Aqui. E precisa de um display column. Já vou mexer aqui no código para ficar mais de boa de entender. Então aqui ele precisa de outro display, né? Flex. E aqui um display, um flex align column, ok? O container aqui, como a gente está trabalhando dessa forma assim para centralizar, ele não precisa mais ser do tipo coluna. Então, tirando a coluna, o align itens vira um alinhamento vertical, quando é row, né? Então aqui a gente muda para justify content, que daí justify content, quando o alinhamento é row, né, que é o padrão do Flexbox, ele fica no alinhamento horizontal, ok? Então, provavelmente era isso que estava dando problema, sim. Então agora a gente já diminuiu bastante o tamanho do negocinho aqui, ó. Dá para até diminuir mais, talvez. Eu gosto de um formulário bem compacto mesmo, porque eu não vejo muito sentido em coisa gigantesca, tá? Mas eu acho que talvez 450 tá legal. Acho que já tá bem legal, já tá funcionando. Top. Aqui a gente já tem o formulário, né? E aqui a gente vai criar na próxima aula o chamado HTTP para salvar o produto, beleza?
Só que agora a gente vai comitar tudo que a gente fez aqui na aula para selar esse ciclo de alteração. Então, vamos lá. Fit adiciona campos ao formulário de criação de produto. Ah, que legal. Fechou. Por hoje é isso e até mais.